Mas quando você pensa em 2022, eu pergunto, qual a meta que você estabeleceu para 2022 em relação, se você nunca vai? Pode ser a destinar 25 minutos, 30 minutos por dia, 15 minutos por dia para uma oração, para a leitura de um capítulo da Bíblia ou de um livro religioso. Pode ser um momento do dia em que você ouve a um louvor. Você pode dizer que você não tem o costume de ler a Bíblia nem nada, mas, por exemplo, a título de sugestão, com 15 minutos por dia, você consegue fazer uma breve oração de 5, 6 minutos, 10 minutos, 5 minutos mais ou menos. Você consegue ler a um capítulo da Bíblia e consegue ouvir a um louvor. É quase um culto, é uma espécie de mini culto que combina oração, leitura de palavra e louvor. Quando você pensa em 2022, eu pergunto a você, nós já estamos aí no dia 26 de dezembro. Você já pensou em metas, em como você quer o próximo ano? Eu pergunto a você se você já escreveu a sua meta espiritual. A partir do ano que vem, eu vou destinar 30 minutos por dia para oração, louvor, leitura de palavra, ou 15 minutos por dia. A partir do ano que vem eu terei um dia da semana em que eu vou assistir a uma missa, em que eu vou assistir a um culto, ou eu vou ao meu centro, ao lugar da minha religião, e eu vou ter ali um momento de alimento espiritual. Se você não fizer isso, você vai negligenciar uma área muito importante da vida e que acaba sendo sustentáculo para todas as outras. Quando uma pessoa passa por uma crise na vida sentimental, quando uma pessoa passa por uma crise na vida profissional, quando uma pessoa passa por uma crise na vida financeira, quando uma pessoa passa por uma crise na vida familiar, é a vida espiritual que dá sustentáculo a ela. Como anda a sua vida espiritual? Essa é uma primeira pergunta. Então eu gostaria que você, aí na sua casa, escrevesse uma meta para a vida espiritual. Ou escrevesse espiritual e logo após a live fixasse uma meta. Mas sempre considerando a realidade. Você tem um dia já muito agitado, então, e não tem o hábito nem de oração, nem de louvor, nem de leitura de Bíblia ou livro religioso, pense em 15 minutos por dia. Comece o seu dia assim. Quem anda na luz enxerga os buracos do caminho e se desvia deles. Segunda área da vida, vida sentimental. A vida sentimental está relacionada àquilo que chamamos de amor eros. Algumas pessoas dizem é muito mais simples. Estabelecer metas para uma vida profissional, para uma vida espiritual, para uma vida financeira, porque de fato depende de mim. Se eu ganho 10 e minha meta é juntar 60 mil em um ano, eu sei que eu preciso guardar 5 por mês. Então eu corto despesas, eu estabeleço um controle de gastos e eu consigo ao final do ano. Mas essa é uma meta que depende de mim. Quando eu penso na vida sentimental, eu estou pensando na construção de um relacionamento com alguém. Então eu preciso que esse alguém exista, porque senão não há meta. Mas aí mora o equívoco. Eu gosto muito de livros clássicos, sempre recomendo Shakespeare, Machado, Jane Austen, Fernando Pessoa, mas sempre recomendo vários outros autores também. Platão escreve O Banquete
em que se começa uma consideração sobre o amor. Alguém diz o amor platônico é o amor do que eu não tenho, o amor é desejo, desejo que eu não tenho, então quando tenho não desejo mais e portanto não amo mais. Amor é a falta, é a busca. Mas lendo a obra O Banquete é possível extrair outras lições. O amor é a busca daquilo que não se tem. Portanto, o amor sempre é a busca do belo e do bom. Traga isso para a sua vida. O amor é a busca do belo e do bom. Não se iluda. Frases de efeito só têm o efeito de fazer você ficar acomodado quando negam essa realidade do amor. O amor é a busca do belo e do bom em todas as suas concepções. Todas. Então, o sujeito que quer construir uma vida amorosa, sentimental, e está solteiro, ele precisa entender: o amor é a busca do belo e do bom. Portanto, eu vou investir em 2022 em minhas belezas e bondades. E neste caso, o amor há de me procurar. Toda pessoa quer alguém alto astral, bem-sucedido, leve, companheiro, do lado, admirável. A admiração é o oxigênio do amor eros. Sem admiração, o amor eros está fadado ao fracasso. Você pode amar o seu filho sem admirá-lo. Você sabe que seu filho não é admirável. O que ele faz, como ele faz, com quem faz. Mas você o ama, ele é seu filho. Mas você não é capaz de amar o seu marido ou de continuar amando o seu marido se você não tem a menor admiração por ele. O amor é sempre a busca do belo e do bom. Eu pergunto a você, do ponto de vista da vida sentimental, como é que você vai investir em suas belezas e bondades em 2022? Beleza em todos os sentidos, que incluem beleza física, uma beleza intelectual, uma beleza espiritual, uma beleza de caráter, e aí a gente entra na bondade. Uma bondade. Bom no sentido do bom coração, da bondade de pessoa, de uma pessoa que emana o bem, e bondade no sentido de competência. O sujeito é competente, ele é bom, ele sabe o que faz, ele faz bem, ele é admirável. O amor é a busca do belo e do bom. Quando você pensa na construção de metas para 2022, na vida sentimental, você tem que ter a consciência de que é preciso alimentar o belo e o bom em sua vida, as belezas e as bondades. Ser bom para o outro, aí alguém já tem um relacionamento. Ser belo para si e para o outro, mas ser bom para o outro. Ser empático, apoiador. Ser a pessoa com quem você desejaria estar. O caminho é sempre esse. Quando você for escrever a sua meta na vida sentimental, faça esse favor. Faça esse favor a si mesmo. O de se lembrar de Platão. O amor é a busca do belo e do bom. Nós avançamos para a terceira fase, ou terceira área da vida. A vida financeira. Eu não vou discorrer sobre vida financeira aqui, já o fiz várias vezes, mas eu quero deixar para você um tripé na vida financeira para 2022. Poupar, investir e aumentar a sua receita.
Para algumas pessoas, estes 3 já estão cumpridos. Para outras, não. Quando você for estabelecer a sua visão de mundo para 2022, considere esse tripé. Como eu vou poupar? Como eu vou guardar? Como eu vou diminuir minha despesa para que sobre algo ou para que sobre mais, sem prejuízo de qualidade de vida. E a gente já viu que isso é plenamente possível. A primeira das metas é poupar. A segunda é investir. O que eu vou fazer com esse valor ou com o valor que eu tenho? É preciso aprender a investir. Um bom investimento traz retornos que você desconhece. E o mau investimento é o sempre mais fácil de ser feito. Só que você não estuda sobre esse tema, só que você não tem uma pessoa na qual confia para orientá-lo, só que você não tem se preocupado com isso. A médio prazo isso fará grande diferença. A longo prazo isso fará uma diferença gigantesca. Terceiro tripé da vida financeira: aumentar a sua renda. Quanto tempo você gasta da sua semana para pensar e desenvolver uma fonte de renda a mais ou incrementar a sua fonte de renda? Você tem uma segunda fonte de renda? Antes de aumentar o seu padrão de vida, de elevar o seu padrão de vida, desenvolva uma segunda fonte de renda. Quando você for construir a sua meta para a vida financeira, considere o tripé: poupar, investir, aumentar a sua renda, se for o caso, preferencialmente com uma segunda fonte de renda. Vamos para a quarta área da vida, a vida profissional. Nunca pare de crescer. Essa é uma máxima que eu quero que você leve consigo para a vida. Nunca pare de crescer. Isso não significa abdicar de qualidade de vida, abdicar de autoconhecimento, abdicar do sono, tem nada a ver. Em diferentes momentos da vida, há diferentes formas de crescimento profissional. Fazer um mestrado é uma forma de crescimento profissional, escrever um livro também é. Conhecer pessoas, se dedicar a um tema, estudar sobre um tema, ainda que sem título algum, são formas de crescimento profissional. Crescer na empresa ou crescer a empresa que você tem também são formas de crescimento profissional. Quando você estiver escrevendo a sua meta para 2022, escreva. Em que ponto da vida profissional você pretende crescer? Às vezes você tem que mudar de profissão. Às vezes você tem que mudar na profissão. O incômodo é um sinal de alerta. Se você está incomodado no local em que está, isso significa que você precisa mudar. Mas isso significa que você precisa de um plano de mudança. Qual o seu plano de mudança? Porque às vezes a pessoa está insatisfeita com o trabalho. Eu não estou falando de trabalhos que adoecem as pessoas. A pessoa está doente e ela precisa sair. Aí é outra situação. Eu estou falando de uma pessoa que está insatisfeita com o trabalho. Ela chegou à conclusão de que ela não quer trabalhar ali. Que nos próximos 5 anos ela não quer estar ali. Tá, e aí, Samer? E aí o que ela faz? Ela vai e pede demissão. E vai procurar outro trabalho, vai procurar outro emprego, vai procurar empreender. Meu filho, antes de sair, é preciso saber para onde você vai. Nós precisamos de planos de mudança. Ah, mas eu conheço a história de um empreendedor que pediu demissão e não sabia o que fazer, e aí então ele teve uma ideia e o sujeito se tornou multimilionário. Pare de tratar a exceção como regra.
A exceção vai acontecer em alguns momentos da sua vida. Mas nós devemos pautar as nossas decisões pela regra, pelo que normalmente ocorre. Portanto, se você está insatisfeito profissionalmente, tenha como meta mudar de profissão. Mas tenha um plano de mudança. Um plano de mudança. Que é o melhor caminho. Aqui você se faz algumas perguntas. Eu me vejo nessa profissão daqui a 5 anos? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto do meu ambiente de trabalho? Eu gosto do que faço? É verdadeiramente o que eu gostaria de fazer? Ou não é o que eu gostaria de fazer? Como eu vou fazer o que eu quero fazer? Plano de mudança. Avançamos para a vida familiar. E aí nós temos na vida familiar 2 categorias de metas que eu quero que você tenha para 2022. Aquilo que eu chamo de metas omissivas e aquilo que eu chamo de metas comissivas. Metas do que não fazer e metas do que fazer. Por exemplo, não vou condenar as pessoas, não vou falar mal, ou vou tentar encontrar algo de construtivo. Não vou brigar, não vou invejar e sempre que esse sentimento vier, vou transformá-lo em admiração e procurar aprender com alguém. Metas comissivas, vou ser empático, vou ajudar, vou conversar, vou ouvir com uma escuta ativa, sem condenações e de forma atenciosa. Vou estar junto. Quando você pensa em algo mais concreto, porque esse comportamento tem que te orientar, mas é preciso que você estabeleça algo mais concreto para que isso possa ser uma realidade, você pode estabelecer que pelo menos 2 vezes por mês, ou 1 vez por mês, você vai almoçar na casa da sua avó, se você tem avó, 2 vezes por mês. Que 1 vez por semana você vai sair para almoçar com seus pais ou você vai jantar com seus pais. Que 1 vez por semana você vai ligar para eles. Eu estou dizendo há pessoas que ligam todos os dias, mas estou dizendo para as pessoas que se afastaram. Você vai ligar para saber como eles estão. 2, 3, ou todos os dias, naquele determinado horário, você vai passar a ligar. Manifestações de afeto são manifestações que no começo parecem não naturais para quem nunca as teve. Mas não se preocupe com isso. Na primeira ligação a pessoa vai estranhar. Quando você convidá-la para almoçar e disser, olha, eu quero que a gente almoce 1 vez por semana, ela vai estranhar, talvez. Mas depois de 4 meses, 3 meses, isso parecerá tão natural que você não vai saber como é que você fará isso. Que você não vai saber como viver sem isso. Vai parecer que a vida toda foi feito assim. Então eu quero chamar sua atenção para que você aqui na vida familiar, além de estabelecer metas normais, como não fazer isso, não falar isso, e metas comissivas, o que fazer, eu quero que você estabeleça como fazer. Você tem algo de concreto. Em 2022 eu vou almoçar 1 vez por semana com os meus irmãos. Eu vou visitar a minha avó pelo menos 1 vez por mês no apartamento dela. Porque senão a gente vai se distanciando das pessoas. E isso se torna muito, muito, muito ruim. Quando eu penso em como construir 2022, por fim, eu gostaria que você estabelecesse algo no campo da saúde. E aqui eu me refiro especialmente à saúde física. Que quando a gente fala dos outros, a gente está falando também, especialmente de vida espiritual, de saúde emocional.
ler um livro por mês faz muito bem. Refletir sobre determinados temas também. Mas eu quero que você estabeleça. E aí, quando eu penso em ler um livro por mês, isso tem a ver com vida profissional também, com vida espiritual, com vida sentimental, com vida financeira, com vida familiar. Essas metas são todas saudáveis. Mas eu gostaria que você também estabelecesse uma meta para a sua saúde física. Comer melhor, exercitar-se mais. Talvez 3 vezes por semana. E talvez mudar a sua forma de alimentação. Não é necessário radicalismo, mas um progresso significativo é plenamente possível e desejável. Eu quero então pedir a você que você tenha aqui na sua construção de 2022, que você pegue um papel e uma caneta na sua casa assim que a gente terminar a live. Hoje é domingo, é um dia tranquilo para você fazer isso. Que você escreva vida espiritual, vida sentimental, vida familiar, vida profissional, vida financeira e saúde. E que você estabeleça metas para cada uma dessas áreas da vida. Lembrando-se, na vida espiritual, que quem anda na luz enxerga os buracos e se desvia deles. Na vida sentimental, que o amor é a busca do belo e do bom. Na vida financeira, que é necessário se valer do tripé, poupar, investir e aumentar a renda. Na vida profissional, que é se valer da máxima, nunca pare de crescer, o incômodo como alerta e um plano de mudança. E na vida familiar, metas omissivas do que não fazer, do que não falar, e metas comissivas, o que fazer, o que falar. E aí colocar aqui algo de concreto, como vou visitar uma vez por semana ou por mês, vou almoçar com essa pessoa uma vez por semana, vou ouvir sem condenação. E a vida da saúde, saúde especialmente física nesse caso, em que você muda a sua alimentação e também a frequência com que você faz exercícios, sem radicalismos, mas com progressos significativos que a vida lhe permite ter a cada ano. O que 2022 trará para nós, nenhum de nós sabe, mas o que nós podemos levar é uma decisão nossa. Portanto, o que 2022 pode esperar de você? Eu espero que você tenha um final de ano maravilhoso,